Guto Ferreira no radar do Remo de novo? Essa é uma pergunta que voltou a circular entre os torcedores do Leão Azul depois da sequência de resultados que colocou o Remo novamente em uma situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. E agora a grande discussão é se Léo Condé ainda merece mais oportunidades ou se a diretoria deveria começar a pensar em uma mudança no comando técnico. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no Ruge Leão, porque aqui você acompanha tudo sobre o clube do Remo. E vamos falar sério. Será que chegou a hora de trocar o treinador? A pressão sobre Léo Condé aumentou bastante depois da derrota para o Fluminense no Maracanã. O Remo até saiu na frente com gol de Já-Já. Segurou a vantagem durante boa parte da partida, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 2-1. O resultado deixou o Leão em uma situação muito preocupante na tabela, e o pior para o torcedor é que esse resultado também reforçou uma dificuldade que vem aparecendo nos últimos jogos, principalmente quando o time atua fora de Belém. Depois da retomada do campeonato, o Remo perdeu 3 dos 4 jogos que disputou como visitante, e isso obviamente aumenta a cobrança em cima do treinador. No Maracanã, por exemplo, o Remo conseguiu competir em boa parte do primeiro tempo, mas terminou a partida sofrendo muitas finalizações do Fluminense. Condé explicou que as mudanças aconteceram principalmente por desgaste físico e também destacou a dificuldade de enfrentar uma equipe como o Fluminense fora de casa. O treinador pediu união para essa reta decisiva e lembrou que dos próximos 5 jogos do Remo, 4 serão em Belém. E é justamente aí que começa a divisão entre os torcedores. Uma parte entende que Léo Condé precisa continuar porque o treinador não começou a temporada com um elenco totalmente montado, assumiu o Remo ainda durante o campeonato e teve pouco tempo para trabalhar em determinados momentos. Inclusive, antes da pausa da Série A, o time vinha apresentando sinais de evolução, chegando a conquistar 10 pontos nas 5 rodadas anteriores à interrupção. Por outro lado, existe uma parcela da torcida que olha para a tabela e pensa que não dá mais para esperar. O Remo está brigando contra o rebaixamento, a competição está avançando e cada ponto perdido começa a ficar ainda mais pesado. E é nesse cenário que Guto Ferreira voltou a aparecer nas conversas dos torcedores. O treinador já conhece o ambiente do futebol brasileiro, tem experiência em clubes importantes e um currículo marcado por acessos e títulos. Guto conquistou a Copa do Nordeste pelo Bahia e pelo Ceará. Foi campeão estadual com Bahia, Chapecoense e Sport, além de ter conseguido acessos para a Série A com Ponte Preta, Bahia, Internacional e Sport. No início de 2026, inclusive, antes da contratação de Léo Condé, Guto Ferreira chegou a ser um dos nomes avaliados pelo Remo, mas as negociações não avançaram e o clube acabou escolhendo Condé para assumir a equipe. Agora, com a má fase do Leão, alguns torcedores voltaram a fazer a comparação entre os dois treinadores e defendem que Guto seria uma opção mais experiente para tentar tirar o Remo dessa situação. Mas será que trocar agora seria realmente a melhor solução? Essa é a grande questão. Não dá para simplesmente apagar tudo que Léo Condé fez desde que chegou e também não dá para ignorar que o Remo precisa reagir rapidamente. O time ainda terá uma sequência importante jogando em Belém, e o fator Mangueirão pode ser fundamental nessa luta contra o rebaixamento. O problema é que, para transformar o mando de campo em vantagem, o Remo precisa apresentar um futebol mais consistente, principalmente depois de tantas oscilações. E aí entra a cobrança sobre Condé. O torcedor quer saber se o treinador ainda consegue encontrar soluções dentro do próprio elenco ou se a mudança no comando seria necessária para provocar uma reação imediata. No fim das contas, a discussão não pode ser apenas sobre quem é melhor entre Guto Ferreira e Léo Condé, mas sobre quem consegue fazer o Remo pontuar agora. Porque nesse momento, currículo bonito não ganha jogo sozinho, assim como manter um treinador por insistência também não resolve nada se o time não reagir dentro de campo. O Remo precisa urgentemente transformar boas atuações em pontos, principalmente nos jogos em casa. Então agora eu quero saber a sua opinião, torcedor azulino. Você já demitiria Léo Condé e tentaria trazer Guto Ferreira? Ou acredita que Condé merece mais algumas chances para tentar tirar o Remo dessa situação? Comenta aí, porque essa discussão promete pegar fogo entre os remistas. E se você quer acompanhar todas as novidades, bastidores,
opiniões e notícias do Leão. Se inscreve agora no Ruge Leão e ativa as notificações, porque a reta final do campeonato promete ser de muita emoção e muita pressão no Bainão e no Mangueirão.